Seja bem, vamos lá. A primeira coisa que a gente vai compartilhar com você nesse vídeo é sobre um famoso evento que acontece com todo mundo e se não aconteceu com você ainda, pode ter certeza que vai acontecer. Você já foi dormir tranquilamente, de repente, quando você, no meio da noite, Abriu seus olhos, sua mente funcionando, prestando atenção em tudo o que estava acontecendo, mas seu corpo não se movia. Aquela pressão no seu peito, talvez aquele pânico te teve e você se sentiu paralisado com um sentimento de quase morte. paralisia do sono, isso mesmo, você já passou por isso? Legal, né? É muito legal. Mentira, não é nada legal, é bem terrível e é sobre isso que nós vamos falar. Consegue compreender paralisia do sono pelo lado científico e pelo lado espiritual. Pelo lado científico, a gente vai entender, a neurociência vai dizer o seguinte: alguns estudos vão comprovar que o cérebro ele começa a ele começa a despertar, você traz consciência de que você está dormindo, só que seus músculos estão em atonia. Atonia é o estado biológico normal de que quando você dorme, seus músculos precisam estar desligados para que quando você sonhando não esteja correndo no seu sonho e de repente você começa a correr aqui. É o estado de sonambulismo, que você, às vezes, não sei se já aconteceu com você, mas você sai pela casa andando e de repente você abre a porta do quarto da sua mãe e vai mijar nela. Ou vai abrir a porta do seu guarda-roupa e acaba fazendo xixi lá mesmo, pensando que é o banheiro, porque você está sonhando. Por isso acontece a atonia muscular e isso é explicado pela neurociência. Tá bom, tá legal. Depois disso, então, a gente tem, pela questão espiritual, vendo esse fenômeno, a gente vai explicar talvez de duas formas. A primeira forma é a catalepsia projetiva, aonde que você, quando está dormindo, o seu corpo astral está deslocado e quando você acorda no seu cérebro, não existe esse encaixe perfeito entre seu corpo astral e seu corpo físico e você está paralisado ainda, né? E acontece esse desencaixe, ou melhor, não está encaixado de forma adequada e o seu corpo fica paralisado. Ok? Então, esse é um lado. O segundo lado, pela visão espiritualística, é que sim, de verdade acontece a influência de seres espirituais durante o nosso processo de sono. E porque é um momento que a gente está mais suscetível, né, mais em estado de não alerta, então eles podem também estar nos influenciando sim. É um lado da moeda também. Mas eu tenho algumas experiências de algumas pessoas que conversaram comigo com referência à paralisia do sono, dizendo o seguinte: eu senti aquela pressão, senti aquela presença feminina. Um amigo meu me disse o seguinte: pô, eu vi que tinha uma mulher que estava em cima de mim e ela estava me sufocando. Sim, essas situações acontecem por quê? Porque quando você vou te dizer o porquê que você consegue visualizar seres espirituais, seres que te trazem mais medo ainda, dobram o seu medo. Simplesmente pelo seguinte: quando você traz consciência de que você está dormindo e tenta mexer o seu corpo e ele está em atonia, você começa a sentir um pânico. E o pânico por quê? Por causa desse sentimento de incapacidade, de impotência. Você não tem um controle imediato sobre o seu corpo. E você está no modo automático de saber que você controla o seu corpo. Nesse momento gera-se um pânico e esse pânico faz com que você tenha muito medo e o maior medo, qual que é o seu maior medo, ele vai se projetar na sua frente, tá? Esse também é uma explicação muito clara, muito lógica. Agora também temos a questão desses agentes espirituais que podem estar te interferindo. E eu vou te dizer normalmente pelo que é. Chama-se sóscobos e íncubos, tá? Esses seres espirituais, eles são atraídos pelo teu feromônio, pelas suas atividades, ou melhor, pelo seu psiquismo ativado na relação sexual. Se você é uma pessoa que libera muito esse feromônio, tem muito desejo sexual e não realiza os seus desejos, sim, você vai ter a atração desses seres espirituais para se aproveitar de você de alguma forma, tá? Então, a primeira dica para você sair dessa paralisia do sono, mediante todas essas explicações que eu te dei. Primeira dica é ficar calmo, porque isso é um estado normal, tá? Para mim é um estado normal.
de reação do cérebro com relação à tua projeção astral. Você acorda no cérebro, mas você não está encaixado, então você precisa despertar. Primeiro passo para você sair da paralisia do sono, então, qual que é? É manter a calma. Isso mesmo, se você manter a calma a hora que começar a se sentir paralisado e saber que daqui a alguns segundos vai passar, você não vai ter visão nenhuma, porque os seus medos não serão aflorados e você não irá manifestar as suas assombrações internas para o lado externo. Então, mantenha a calma, conte até 10, respire tranquilamente e logo assim, em questões de segundos, você vai despertar do seu estado de paralisia, tá? Se você ainda não está relocado no seu astral, então você vai voltando em questão de calma, em questão de tranquilidade. O primeiro passo é manter a calma, tá? A segunda questão, também muito importante, que eu preciso falar para ti, é o seguinte: normalmente acontece paralisia do sono quando eu tenho uma semana muito ansiosa, eu tenho bastante ansiedade durante a semana, acontece paralisia do sono. Segunda coisa muito importante, é a questão da decisão. Muitas vezes você quer dizer sim para alguma coisa e diz não, e muitas vezes você diz não quando queria dizer sim. Então, quando você está sendo importunado por alguma coisa e quer dizer não, mas normalmente diz sim para não ser desagradável, esse poder de decisão ele se potencializa de uma forma fraca, o seu cérebro entende isso como uma negatividade e isso acaba te trazendo paralisia do sono também. Então, procure dizer sim quando você quer e não quando você não quer, seja mais objetivo, mais claro e não tenha medo de desagradar os outros, porque isso inconscientemente vai formando uma cadeia de ansiedade e preocupações que pode trazer paralisia do sono para você, tá bom? Então diga sim quando você quiser dizer sim e diga não quando você quiser dizer não. Tente procurar controlar sua ansiedade e quando sobrevier sobre você a paralisia do sono, você precisa manter-se em estado de calma, e então esse momento vai passar rapidamente, independente daquilo que você acredita ou não.